E se você fosse o juiz ou a juíza do caso Mari Ferrer, como você decidiria? Assiste esse vídeo até o final. Fala pessoal, Max Nair Advogado aqui, convidando você a cumprir o protocolo de sempre, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo para os amigos para ajudar demais o nosso trabalho, tá bom? Um trabalho que é totalmente gratuito, com o único objetivo de informar você de uma maneira simples e descomplicada. Então já dá essa contribuição aí para o nosso canal que ajuda demais, tá bom? Como vocês viram na nossa prévia, nós vamos falar hoje sobre o caso Mari Ferrer. Mas hoje, pessoal, vou fazer um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados. A começar pelo ambiente, né? É o primeiro vídeo que eu gravo aqui no escritório, vocês não estão acostumados a me ver nesse ambiente. Geralmente tem aquele banner por trás, né? Mas é porque esse vídeo ele surgiu de uma forma meio, digamos assim, inusitada. Eu não iria gravar um vídeo sobre o caso Mari Ferrer, até porque tem muita notícia sobre isso, muitos profissionais, inclusive da área do direito, já haviam divulgado essas questões, mas algumas coisas foram me incomodando. Eu vi as pessoas compartilhando bastante a questão do estupro culposo, assisti a opinião de outros colegas de profissão, Giovanni de Moraes, o professor Zanoni, entre outros profissionais do direito, e aí eu acabei por despertar a curiosidade para o caso. E aí eu decidi me debruçar sobre o caso, estudar quais as provas que já tinham, quais os elementos que a mídia já havia divulgado acerca desse caso, quais são os elementos de prova que já estão nesse caso. E aí eu fui anotando, tem até aqui uma colinha, eu fui anotando num papel algumas coisas para o meu próprio convencimento, para o meu próprio estudo de caso sobre esse caso da Mari Ferrer. E aí quando encerrou, eu acabei que mudei um pouco de opinião. E aí eu falei, rapaz, eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando meio que em forma de conversação, conversando com vocês aqui, como é que se desenvolve um processo penal, como é que se chega a uma fase de sentença, como chegou esse da Mari Ferrer, seja absolvendo, seja condenando, entre outros tipos de questionamento. Ou seja, a gente vai fazer aqui mais uma conversa, eu vou pegar essa minha colinha aqui, eu anotei algumas perguntas que eu considero que vocês fariam, esse tipo de pergunta. Se eu visse o caso e não soubesse sobre o direito, se eu não fosse profissional do direito, quais eram as perguntas que eu me faria sobre esse caso, quais são as provas a favor, as provas contra. Então todos esses elementos eu vou tratar aqui nesse vídeo baseado nessas anotaçõezinhas aqui que eu fiz, anotaçõezinhas à mão. E aí eu fui fazendo aqui, meio que para mim estudar, fui lendo a sentença, esse tipo de coisa, e falei, rapaz, isso dá um vídeo legal, dá para mim compartilhar minha opinião com as pessoas e as pessoas passarem a entender o caso de uma forma mais didática, de uma forma mais simples, né? Que esse é o objetivo do canal, esse é meu objetivo também, enquanto profissional. Já me ajuda aí também, pessoal, me seguir nas redes sociais, @MaxNair no Instagram, max.nair no Facebook, que você também já vai ficar sabendo sobre a minha opinião sobre esse caso, entre outras questões, até porque nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou apenas emitir informações, eu vou apenas repassar para vocês elementos sobre o caso para que vocês constituam a sua opinião. Como eu iniciei na prévia do vídeo, vocês serão os juízes do caso Mari Ferrer. Então eu vou passar aqui os elementos para vocês, como se constitui o processo, e aí vai cair na mão de vocês a decisão entre condenar ou não o acusado, tá bom? Eu peço que você se desvista, digamos assim, de todos os pensamentos e opiniões que você já tinha anteriores a esse vídeo, de toda a veiculação da mídia, de toda a veiculação da imprensa, que há uma tendência muito maligna nesse caso. Nós vamos acompanhar nesse vídeo lá na frente, tá bom? Então eu quero que você assista esse vídeo de uma forma neutra. Assista esse vídeo procurando se informar e saber realmente todos os elementos do caso Mari Ferrer, porque como eu disse, minha missão aqui não é emitir juízo de valor, mas sim apresentar elementos para que você diga se é a favor ou contra a condenação do acusado, tá bom? Pessoal, eu fui anotando aqui primeiro, eu dividi aqui numa listinha, dividi aqui em duas barrinhas, as provas que nós temos a favor e as provas que nós temos contra. Antes de chegar nesse ponto, vamos falar sobre o estupro de vulnerável em si, né? O estupro de vulnerável está disposto lá no artigo 217-A, parágrafo 1º do Código Penal, que vai exigir o dolo, tá até passando aqui embaixo o artigo, eu sempre coloco aí para vocês acompanharem, vai exigir o dolo específico, então de antemão eu já descarto essa hipótese aí de estupro culposo, que muito se divulgou, mas eu vou tratar sobre isso melhor lá no final do vídeo, tá bom? Vou falar sobre isso melhor lá no final do vídeo. Mas o estupro é um elemento que exige dolo,
Vocês já sabem por A mais B o que significa um estupro, como é que há o estupro. Só lembrando que não é apenas a conjunção carnal, ou seja, não somente a penetração é caracterizado como estupro, mas outros elementos também passaram a ser integrados como estupro. Também frisar bastante que estupro não ocorre somente entre homem e mulher, ocorre entre homem e outro homem, entre mulher e outra mulher, entre um homem e uma mulher, e entre uma mulher e o homem também, mudando aí os sujeitos ativos e passivos aí, né? Tanto o homem pode praticar o estupro na mulher, como a mulher também pode praticar o estupro no homem, tá bom? Então o estupro é um crime bem genérico, eu não quero muito me ater sobre isso, porque vocês já viram demais isso aí nos outros canais. Vamos passando pro ponto que interessa, tá bom? Só deixar outro asteriscozinho aqui também, inclusive tem outro vídeo aqui no canal, acho que eu vou deixar no card aqui por cima, aqui ou aqui, que eu já tinha falado sobre esse tipo de caso, que envolvem questões, digamos assim, com direito de menores, com direito de vítimas violentadas, com vítimas de estupro, que esses casos não deveriam ser divulgados. Esse tipo de casos, pessoal, eles deveriam ocorrer em segredo de justiça, ou seja, nós não deveríamos saber o nome da vítima, nós não deveríamos estar sabendo os elementos que nós já estamos sabendo, inclusive eu não deveria estar tendo tanto material como eu tive para gravar esse vídeo, porque esses processos deveriam ocorrer em segredo de justiça, tendo em vista preservar a vítima nos casos desse crime. Se considera, pessoal, que a divulgação desse crime, às vezes para a vítima, é muito pior do que o próprio crime em si. Muitas vezes para a vítima, carregar as sequelas dessa divulgação do estupro é muito pior do que sofrer o estupro em si. Então a legislação ela vai proteger esse tipo de processo, ela vai garantir o segredo de justiça nesse tipo de processo. Infelizmente hoje nós vivemos na era da tecnologia, em que as informações passam muito rápido, em que as coisas se compartilham de uma forma assim violenta. Então, infelizmente, nós estamos sabendo de mais coisas sobre o caso do que nós deveríamos, né? Inclusive, registro da audiência, imagens da audiência também que eu vou comentar lá na frente do vídeo, também foram divulgados nesse caso, tá bom? Voltando aqui, pessoal, para as nossas provas. Eu passei um tracinho aqui no meio, eu vou falar primeiro das provas a favor da condenação do senhor Aranha, tá bom? Primeiro elemento de prova que eu anotei aqui é que o acusado ele mudou de versão, ou seja, o Aranha, no inquérito policial, assim que ele chegou na delegacia, ele apresentou uma versão. No decorrer do processo judicial, ou seja, tempos depois, digamos aí meses depois, 2, 3 meses depois, não tenho como precisar porque não tenho acesso ao processo, mas aí ele apresentou outra versão, inclusive disse que na delegacia o advogado dele tinha o orientado a dar uma versão diferente para que ele não fosse preso, tá bom? Então esse é o primeiro elemento que seria favorável à condenação do acusado. Ele muda de versão no inquérito que ocorre dentro da delegacia. O inquérito, pessoal, lembrando que é feito pela Polícia Civil, então são dois momentos diferentes. Primeiro se faz o BO, digamos, a denúncia, como vocês conhecem comumente. A Polícia Civil faz a investigação do caso. Em a Polícia Civil verificando que há indícios de crime, ou seja, que há possibilidade de que tenha havido um crime, ela vai apresentar queixa ao Ministério Público que dá a entrada na ação. Então é o processo de inquérito e o processo judicial, tá bom? No processo de inquérito ele apresentou uma versão, no processo judicial ele apresentou uma versão diferente. Então esse é nosso primeiro elemento de prova. Vocês podem até pegar um caderninho aí, uma folha e irem anotando. Eu garanto para vocês que esse vídeo vai ser bem didático, vai ser bem legal para vocês entenderem realmente o que levou à absolvição do acusado desse caso e para que vocês emitam o juízo de valor de vocês também. Rapaz, eu acho que mesmo assim, Max, deveria ter sido condenado, eu acho que ela deve recorrer, não tem problema nenhum, você tá livre. Inclusive, você pode deixar aí nos comentários o que você acha desse caso, tá bom? Segundo elemento de prova, pessoal. O laudo acusou o rompimento do ímen, ou seja, o laudo feito na vítima, na Mari Ferrer, acusou que ela perdeu a virgindade, no popular, digamos assim. Ela teve o ímen rompido na noite do crime. Então, sim, houve penetração, houve uma conjunção carnal no dia do crime, tá bom? Então, é outro elemento favorável à condenação do acusado. Seria a questão de haver o rompimento do ímen da vítima, tá bom? Claro que tem que ter o nexo de causalidade, mas isso a gente vai deixando lá pra frente para não complicar muito o vídeo e não ficar um juridiquês, tá bom? Porque afinal, como eu comecei explicando, esse vídeo aqui eu quero que seja acessível a todas as pessoas, tá bom? Terceiro elemento de prova, pessoal. Nós tivemos o primeiro, o acusado mudou a versão. O segundo, o laudo, acusou o rompimento do ímen, ou seja, acusou a perca da virgindade da Mari Ferrer. Terceiro elemento, o laudo comparou o material genético do copo utilizado pelo acusado no dia que ele estava prestando depoimento na delegacia e da calcinha da Mari Ferrer, da vítima.
e era o mesmo material genético, ou seja, foi o acusado quem teve relações sexuais com a vítima, seja oral, seja penetração, seja qual tipo for, mas foi o acusado, ou seja, foi o senhor André Aranha quem teve relações com a senhora Mari Ferrer, tá bom? Então é o terceiro elemento aí que nós podemos dizer favorável à condenação do acusado. O quarto e último elemento, pessoal, eu estou considerando o quarto e último elemento diante, pessoal, das provas que estão na mídia, tá bom? Até porque eu não tenho acesso ao processo, pode ser que no processo tenham mais, mas diante das provas que eu vi na mídia, nos sites que eu estudei, nas matérias que eu vi, as 4 provas favoráveis que eu achei foi essa. A última prova favorável é que as conversas do WhatsApp da vítima, após sair do Beach Club em que ocorreu o crime, ou que ocorreu o suposto crime, digamos assim, né? Demonstram que ela estava aterrorizada, que ela teve um lapso de memória, ou seja, ela pedia socorro às amigas, ela se mostrava aterrorizada com o que com o que havia acontecido, tá bom? Com o que tinha acabado de ocorrer. Então é o quarto e último elemento. Nós tivemos 4 provas aí divulgadas pela mídia, como eu acabei de frisar, que levam à condenação do acusado, tá bom? Passamos a régua, botamos de um lado as provas que são favoráveis, agora a gente vai abrir o quadrinho para as provas que são contra a condenação, ou seja, as que são a favor da absolvição do acusado. Primeiro elemento de prova de absolvição: não houve em momento nenhum do processo indicação do acusado. O que eu estou querendo dizer com isso? Em nenhum momento do processo a senhora Mari Ferrer reconheceu que foi o senhor André Aranha o causador do suposto crime de estupro. Quem chegou a essa versão, como eu acabei de falar nas provas favoráveis à condenação, foi a delegada do caso. Ela que pegou o material genético do corpo do dia que ele prestou depoimento na delegacia e comparou com o material genético da calcinha da Mari Ferrer. Mas ela em si, em nenhum momento, apontou ele como acusado. Só disse que não havia se lembrado do que ocorria, mas que acreditava ter sido vítima de estupro. Esse é o primeiro elemento contra a condenação. A incerteza, pessoal, a imprecisão em se demonstrar quem foi o agressor, tá bom? Segundo ponto é que um laudo realizado na vítima, na Mari Ferrer, não encontrou vestígios de bebida ou de substâncias entorpecentes, tá bom? Até se discutiu um pouco sobre o caso, falando que o laudo foi feito 4 meses depois, que pode não ter apontado, mas, pessoal, nós temos o elemento de prova. Esse laudo, ele está no processo, ele tem fé pública e ele é um elemento de prova. Se ocorreu problema digamos assim, na elaboração dele, que se discuta em outro ponto do processo. Mas o que nós temos até o momento de hoje, da data de gravação desse vídeo, é que esse laudo não demonstrou presença de bebida alcoólica ou substância entorpecente na Mari Ferrer, tá bom? Então, o segundo elemento contra a condenação, ou seja, a favor da absolvição do acusado. Não houve indicação dele sendo o agressor e não houve presença de bebida alcoólica ou substância entorpecente na vítima. Terceiro ponto que é favorável à absolvição do acusado é que houve um deslocamento da vítima do local do crime para outro beach club. Ou seja, se a vítima alega que houve perca de memória, se ela não sabia o que estava fazendo, se ela estava embriagada, se ela estava sob efeito de substância entorpecente, se ela estava sob efeito de bebidas alcoólicas, não se considera razoável, pessoal. Não é, digamos assim, não é uma conduta esperada que a pessoa consiga trafegar, caminhar normalmente de um beach club para o outro. Ou seja, ela não apresentava sinais de embriaguez, as testemunhas que lá estavam não deram depoimento dizendo que ela estava em sinal de embriaguez, que ela estava alterada. Apenas alguns disseram que ela estava meio alegre, mas ninguém corroborou essa versão dela de que ela estaria sob efeito de substância entorpecente. Ou seja, nessas imagens divulgadas pela polícia, nas câmeras da Polícia Militar, em que demonstra o deslocamento dela de um beach club para o outro, ficou meio que demonstrado, pessoal, que ela tinha lucidez no momento após o suposto cometimento do crime. Essas imagens com a marcha dela normal, ela conversando com outras pessoas, deram, digamos assim, descredenciaram a versão dela de que não sabia do que tinha ocorrido, de que estava sob efeito de entorpecente, que estava embriagada, esse tipo de coisa. Esse é o terceiro elemento de prova a favor da absolvição. E o último elemento, pessoal,
Eu li a sentença na íntegra e na sentença apresentam acho que 5 a 6 depoimentos, 4 a 5 depoimentos, algo desse sentido. Pessoal, todos os depoimentos vão de encontro à versão da vítima. O único depoimento que casa, digamos assim, com a versão da vítima é o da mãe dela, que diz que ela chegou em casa transtornada, que diz que ela chegou em casa com manchas de sangue nas roupas íntimas, mas todas as outras testemunhas dão versões contrárias à opinião, ao que alega, digamos assim, a Mari Ferrer. As amigas dela dizem que ela estava normal, que ela não estava sob efeito de entorpecente, que ela não apresentava efeito de embriaguez. O segurança do Beach Club também diz a mesma coisa, que ela não apresentava que ela não apresentava substâncias entorpecentes, que ela não se apresentava sob efeito de substâncias entorpecentes, que ela não se apresentava sob efeito de bebida alcoólica. O Uber que ela pegou, apesar de dizer que ela aparentava estar sob efeito de substâncias entorpecentes, mas acaba dizendo no próprio depoimento que ela apresentou conduta normal, que pegou o Uber normal, que contou o dinheiro normal, que deu troco para ela normal, que saiu normal, que agradeceu. Ou seja, não é uma conduta que você espera, pessoal. Razoavelmente. E aqui eu não estou criticando também não, tá, pessoal? Eu não estou falando, digamos assim, não é uma exceção. Ah, Max, mas tu quer dizer agora que toda pessoa que está embriagada não pode pedir obrigado, que toda pessoa que está embriagada não pode pegar um Uber. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nesse caso específico, esse elemento de prova foi considerado como não sendo, digamos assim, corroborativo com a versão dela de que estaria embriagada ou de que estaria sob efeito de substância entorpecente, tá bom? Então é o quarto elemento a favor da absolvição. Pessoal, quando eu fui escrevendo aqui, quando eu fui, digamos assim, fazendo aqui as materialidades, só depois de escrever foi que eu percebi que, naturalmente, não foi proposital, mas nós temos 4 elementos a favor da acusação e 4 a favor da absolvição. Antes de ler a sentença, antes de me debruçar sobre o caso, a opinião que eu tinha era unânime, de que teriam muitas provas a favor da condenação, esse tipo de coisa. Só que estudando o caso, eu vi que o mesmo número de provas, pelo menos que foi divulgado pela mídia, tá? O mesmo número de provas que tem a favor da condenação é o mesmo que tem contra a condenação. Então, para vocês verem, pessoal, que muitas vezes a gente critica, muitas vezes a gente emite uma opinião sobre o caso, mas que seria bom a gente ponderar e se debruçar. A minha opinião continua a mesma acerca desses fatos aqui, mas só para você ver que às vezes a gente próprio se engana, tá bom? Meu objetivo é demonstrar para vocês mais ou menos só isso. Ou seja, o mesmo número de provas que nós temos para condenar são os mesmos que nós temos para absolver. Então não é nenhum absurdo que se tenha saído uma sentença de absolvição. Eu não estou dizendo aqui que é correta, não estou dizendo que é a minha opinião. Eu estou dizendo que não é um absurdo, como está sendo divulgado pela mídia, de que ele tenha sido absolvido. Porque há provas do mesmo número de condenação para o mesmo número de absolvição. E lá na frente nós vamos ver por que esse foi um dos fatores determinantes para a absolvição do acusado, tá bom? Aí aqui do outro lado, pessoal, eu fui escrevendo algumas perguntinhas acerca do desdobramento do caso, que vocês já estão conhecendo, já estão bastante ambientados. E eu fui escrevendo algumas perguntinhas aqui que eu achei pertinentes. Algumas aqui eu já sabia, outras eu tive que dar uma estudada, mas seriam perguntas que eu me faria se eu não fosse um estudioso do direito, certo? Primeira pergunta, pessoal. O Ministério Público pode desconsiderar a própria denúncia? Ou seja, o Ministério Público entrou com a ação acusando o réu de estupro e o próprio Ministério Público, nas alegações finais, pediu a absolvição do acusado. Isso pode, pessoal? Pode. Isso, inclusive, não é coisa de outro mundo. Isso ocorre comumente em vários processos penais, não só que envolvam estupro. Mas é comum que o MP, no decorrer do processo, verifique que não há elementos e que ele próprio, MP, tenha se enganado quando deu entrada na ação. Então, o próprio MP pode sim pedir a absolvição do réu que ele próprio deu entrada na ação. Isso não é uma exclusividade do caso Mari Ferrer, isso não é uma coisa que aconteceu só nesse caso para prejudicar a vítima. Não, isso é algo que ocorre normalmente em vários processos penais, tá bom? Segunda pergunta. O inquérito... é só uma afirmação, na verdade. O inquérito policial deu como estupro de vulnerável. Eu vi muita gente divulgando isso. Mas a delegada do caso, a Polícia Civil, deu como estupro de vulnerável. Pessoal, se o inquérito não tivesse dado estupro de vulnerável, sequer teria havido uma ação. Então é óbvio que o inquérito ia dar estupro de vulnerável, porque só chegou ao conhecimento do Ministério Público para ele entrar com a ação depois que o inquérito foi concluído de uma forma que se acreditou ter havido um crime.
Então não é coisa também de outro mundo que o inquérito tenha dado resultado e que o processo tenha dado outro. Isso ocorre comumente em processos penais também, tá bom? O inquérito acreditar que ocorreu algum tipo de elemento, ou seja, a delegada fazer uma investigação e acreditar que deva ter havido ali a suposta prática de um crime, e o MP e o judiciário e a acusação e a defesa, enfim, entenderem aí no decorrer do processo que não houve cometimento desse crime. Também não é uma exclusividade do caso Mariferrer, tá bom? Terceira pergunta. Pode mudar de promotor no decorrer do processo? Como vocês sabem, o processo iniciou com um promotor, ele que fez a acusação, depois, no decorrer do processo, mudou-se de promotor. Isso pode, pessoal? Pode, isso pode. Nós temos o chamado no direito o princípio da unicidade, ou seja, as coisas, os órgãos, digamos assim, eles são uno. Então, quem entra com a ação não é o promotor. Quem entra com a ação é a promotoria, que é um órgão uno, um só órgão. Então, independente de quais promotores figurem no processo, aquele processo é da promotoria. Assim como o judiciário, por exemplo, pode um juiz ser um juiz da audiência de conciliação e ser outro juiz no momento da sentença. É perfeitamente possível isso, porque o judiciário também é uno, ou seja, o judiciário é um órgão só. Vamos imaginar também, pessoal, no nosso cotidiano assim mais prático, só para vocês entenderem um exemplo, o caso da prefeitura, por exemplo. Às vezes um prefeito entra, faz uma obra, consegue recursos que só o outro prefeito que ganhou dele nas outras eleições vai usufruir daqueles recursos. Isso pode? Pode, porque o recurso vem para a prefeitura, não vem para o prefeito, não é uma pessoa, é um órgão público, tá bom? Então é possível a mudança de promotor no processo. Se foi um fato determinante ou não também, para que o MP pedisse a absolvição do acusado no final do processo, aí eu deixo a cargo de vocês analisarem, eu deixo a cargo de vocês se entenderem dessa forma. Assim discorrerem, pode falar aí nos comentários, ou então pode falar comigo aí nas minhas redes sociais também. Já disse lá no começo, @maxnair no Instagram, max.nair no Facebook, tá bom? Próxima pergunta, pessoal. O juiz poderia ir de encontro à decisão do promotor? Como eu acabei de falar aqui para vocês, o promotor pediu a absolvição o promotor pediu a absolvição do acusado no processo. O juiz poderia ir de encontro a essa decisão, ou seja, rapaz, embora o promotor tenha pedido a absolvição, eu entendi aqui no processo que deve haver condenação. Vou condenar. O juiz pode fazer isso? Pessoal, aí nós temos uma discussão aí na doutrina e na jurisprudência, tá bom? O que se entenderia é que não. Em regra, digamos assim, a doutrina majoritária, a maioria das decisões, é que o juiz não pode fazer isso. Se o MP pede a absolvição, o ideal é que o juiz absolva o acusado, tá bom? Artigo 385 do CPP, que vai determinar essas questões. O 385 do CPP, na verdade, ele vai dizer que o juiz pode ir de encontro a essa decisão do promotor. Entretanto, nós tivemos depois o advento de uma revogação, digamos assim, pelo artigo 3º do CPP, e aí acabou que houve esse questionamento, essa divergência, mas o que se sabe hoje, pessoal, é que em regra, tá? O juiz não pode ir de encontro à decisão da promotoria. Então, se o promotor pediu a absolvição do réu no processo, o que se ocorre comumente, majoritariamente, é que o juiz também decrete a absolvição, eis que o MP pediu essa absolvição, tá bom? Então o juiz ele fica meio que amarrado a ter que absolver, já que o MP pediu essa absolvição. Tranquilo? Quarta pergunta. Quinta pergunta. Aqui são 3 elementozinhos que eu anotei. Primeiro aqui, pessoal, vou dar minha opinião aqui sobre 3 questões. A primeira questão aqui, eu queria me declarar aqui veementemente contra a exposição das partes do processo, seja acusado, seja réu, principalmente juiz, promotor e o advogado. Embora ele tenha errado na audiência, nós vamos falar sobre isso mais lá na frente, mas não é uma atitude louvável, não é algo que se deva fazer, divulgar a imagem, inclusive incitar a violência a membros do judiciário, a membros da promotoria, a membros do direito, ou seja, a nós que trabalhamos com isso. Pessoal, esse é o nosso trabalho. É isso que nós fazemos, é defender os nossos clientes, tentar se buscar a justiça no tribunal, tentar se buscar a justiça
nos fóruns da vida, nas varas de trabalho da vida. Então nós somos também seres humanos, nós somos também trabalhadores. Então essa exposição ela é totalmente errada. Essa exposição, ela muitas vezes faz com que um processo seja influenciado, ou seja, que nós tenhamos uma decisão que não é justa, eis que houve uma pressão popular para que aquela decisão fosse impetrada. Então eu sou veementemente contra a exposição das partes no processo. Eu vi muitas postagens aí da grande mídia, inclusive de pessoas também no Instagram. Olha, o nome do juiz é fulano de tal, tá aqui a foto dele, o nome do delegado, do advogado é fulano de tal, tá aqui a foto dele. Eu sou contra esse tipo de exposição. Embora o advogado de acusação tenha errado, veementemente errado, na audiência, mas isso não é algo lícito, isso não é algo que se deva fazer, a divulgação dessas partes do processo, tá bom? Outro ponto aqui, eu sou totalmente contra a interferência da mídia em processo. Pessoal, essa história de estupro culposo, eu vou falar agora. Essa história de estupro culposo, ela é a coisa mais absurda e ridícula que eu já vi uma mídia fazer. E o pior, há membros do direito, há profissionais do direito renomados que passaram a divulgar esse tipo de publicação, que passaram a justificar esse tipo de publicação, como se na sentença ou nas alegações do MP houvesse a expressão estupro culposo. Pessoal, em nenhum momento do processo, nem nas alegações, nem na sentença do juiz, houve menção à expressão estupro culposo. Essa menção de estupro culposo, eu vou já mostrar lá na frente onde foi que surgiu, e isso foi uma invenção da mídia. A mídia levou várias pessoas, times de futebol, grandes personalidades, várias pessoas a erroneamente divulgarem que estupro culposo não existe, que é um absurdo o caso de determinado estupro culposo, o que é uma mentira, é uma falácia, é uma fake news. Não se citou o nome estupro culposo no processo. E o réu André Aranha não foi absolvido por estupro culposo. Não foi o motivo da absolvição e eu vou provar aqui nesse vídeo. Eu vou pensar aqui se eu vou fazer a parte 2 ou se eu vou falar logo nesse vídeo. Provavelmente eu faço a parte 2, que o vídeo vai ficar muito extenso. Eu não estou nem calculando aqui tempo. Geralmente quando eu faço vídeo eu calculo o tempo, faço uma estrutura direitinho. Mas como eu disse para vocês, esse vídeo aqui está sendo meio que totalmente espontâneo. Eu fui só anotando aqui alguns pontos e fazendo isso aí. Então eu sou contra a interferência da mídia em processo. Pode ser que no tribunal nós tenhamos uma decisão totalmente injusta ou justa, digamos assim, enfim, a decorrer aí do andamento do processo. E aqui não estou falando se é condenar, se é absolver, não estou falando sobre o caso, estou apenas falando... Caneta aqui ia caindo. Estou apenas falando sobre o caso que nós podemos ter decisões injustas em outros processos também por interferência da mídia. Aí nesse caso da Mari Ferrer, você pode dizer assim, mas tem que divulgar mesmo, tem que expor as partes do processo mesmo para que se faça justiça, entre outros tipos de coisa. No processo da Mari Ferrer, beleza. Mas imagine se for um processo seu. Imagine se você é acusado injustamente de alguma questão, se uma vizinha sua, se um vizinho seu lhe acusa de difamação, lhe acusa de injúria, e aí ele convoca toda a grande mídia, ele entra em contato com o repórter e as pessoas começam a lhe acusar injustamente. E você tem uma sentença sendo condenado por difamação, sendo condenado por injúria, sem ter cometido o crime por conta da influência da grande mídia. Então, pessoal, é aquele velho ditado, né? No dos outros é refresco. A gente tem que pensar no nosso também. Sou contra a exposição das partes do processo e sou contra a interferência da mídia nos processos também, tá bom? Terceira questão, pessoal, e aí é unânime entre todos os profissionais de direito, é unânime entre todas as pessoas que acompanharam o caso. A audiência proferida no processo, ela é horrível, ela é uma aberração, ela dá enjoo, ela causa nojo, ela causa vergonha a todos nós profissionais do direito. Ela é um absurdo, ela tem uma negligência, ela tem uma omissão por parte do juiz que não interfere no processo, ela tem uma omissão, ela tem uma negligência por parte do promotor que deixa com que a acusação caia em cima da vítima, que a acusação, digamos assim, que a acusação massacre a vítima ali naquele momento. O advogado de acusação, pior ainda, ele usa os piores argumentos, os piores elementos para tentar descaracterizar a vítima e ser vencedor no processo. Pessoal, nós que somos advogados, e aí fica uma dica para quem é jovem advogado como eu, para quem está iniciando a carreira agora, para quem já é um advogado mais velho também. Pessoal, nós não precisamos, quando nós temos o direito em mão,
Nós não precisamos desses tipos de elementos, nós não precisamos dessa mesquinhez processual para que nós tenhamos nossos direitos garantidos, para que nós ganhemos nosso dinheiro, para que nós ganhemos nossa clientela. Nós trabalhamos da forma correta, da forma justa, e atitudes como a desse advogado, elas acabam por descredenciar a profissão, acabam por fazer a opinião da maioria da população erroneamente sobre advogados criminalistas. Nós temos excelentes advogados criminalistas que podem ficarem descaracterizados por conta desse tipo de atitude. Então, uma atitude errônea, é uma atitude feia, tem que ser tomada atitude por parte do OAB, tem que ser tomada atitude por parte da Corregedoria, do CNJ, inclusive já tem até uns procedimentos em andamento e é o certo a se fazer. Deve ser combatido veementemente esse tipo de ação, esse tipo de atitude. Foi horrível, horrível, horrível a atuação do advogado no processo e o tipo de audiência. Eu não consegui assistir até o final, confesso que eu não consegui assistir até o final, porque me imaginei nessa audiência. Só que se eu fosse advogado da Mari Ferrer, eu não tinha chegado a esse ponto, eu confesso para vocês. Com toda a humildade do mundo, mas eu não teria deixado de chegar a essa mesquinhez que foi aquele processo. Ali foi uma série de fatores que levaram, digamos assim, a essa vergonha que foi esse tipo de audiência. Só para pontuar aqui, o advogado de acusação ele não responde por nada porque ele tem a imunidade do artigo 142, inciso 1º do Código Penal, que vai garantir a imunidade do advogado nesses atos processuais, tá bom? Deixa eu ver se era isso. Era isso. O que eu vou fazer? Eu já tô vendo aqui que eu tô me delongando bastante, tô dando uma olhada no horário aqui, pessoal. Eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, tá bom? Essa é a parte 1. Já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal, já marca o sininho das notificações, compartilha esse vídeo pros amigos, me segue nas redes sociais, @maxnai no Instagram, max.nai no Facebook. E em breve aí, próxima semana, acredito que na próxima semana, eu divulgarei a parte 2 desse vídeo. O que eu vou fazer na parte 2, pessoal? Vou fazer só uma coisa, um vídeo, digamos assim, curto, de uns 10 minutos mais ou menos, falando sobre a sentença do processo. Max, por que é importante? Porque na sentença do processo eu vou mostrar para você como a grande mídia estava errada, como a sua opinião estava errada e como tudo que você acreditou nesse processo, todos os procedimentos, você deveria rever e emitir uma nova opinião, um novo juízo de valor baseado na sentença proferida no processo. Eu li ela na íntegra, eu separei partes para mostrar aqui para vocês, eu vou demonstrando as partes aqui embaixo, vou explicando ponto por ponto para que vocês entendam de uma vez por todas de onde saiu a absolvição do acusado André Aranha. E aí para que vocês constituam o juízo de valor de vocês. É certo, ela deve entrar com recurso? Mesmo assim, Max, eu sou a favor da condenação? Mesmo assim, Max, eu sou a favor que ele seja preso? Não, Max, eu mudei totalmente de opinião, eu acho que agora ele deve ser absolvido. Deixa aí nos comentários, você tá livre para isso. E o legal da vida, pessoal, é isso, é que nós temos opiniões diferentes, mas que nós nos respeitemos, que nós saibamos emitir essas opiniões e que a gente possa debater sobre esses e outros casos, afinal é para isso que o direito é feito, tá bom? Pessoal, a parte 2 desse vídeo vai ser divulgada em breve. Já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha demais esse vídeo para os amigos, que eu acredito que esteja bem didático aí para vocês. Tamo junto, até o próximo, hein? E é nóis!